vamos receber o Álvaro Eduardo Pereira, diretor da EcoCert Brasil, e ele vai falar sobre Climate Neutral, a certificação como reconhecimento para as empresas que contribuem para a neutralidade de carbono. O Álvaro terá 30 minutos para suas exposições, podendo ocupar os 30 minutos ou fazer em 25 e deixar os 5 para interação com a plateia, fica a seu critério, tá certo? Com a palavra. Tá bom. Oi, pessoal, boa tarde para todos, para todas. Que frio nessa terra, hein? Meu Deus. Eu moro aqui há 40 anos, eu não lembro um dia tão frio como hoje. Mas vamos lá. Mas o dia esquentou já, né? Quanta notícia boa que a Letícia e o Daniel trouxeram para a gente. É bom ver como as coisas estão acontecendo, como tem iniciativa boa para proteger o nosso planeta. Vou falar um pouquinho hoje sobre carbono e neutralização de carbono. Vou só tentar chegar aqui na apresentação. Estamos quase lá. Bom, meu nome é Álvaro, eu trabalho na EcoCert. A EcoCert é uma certificadora de origem francesa, tem 32 anos, está em 130 países. Nós temos como propósito trabalhar para um mundo mais sustentável. E a gente faz isso através de alguns produtos de consultoria ligada à parte de sustentabilidade, treinamento e certificações, sempre buscando trabalhar para a melhoria do mundo. Temos aí uma política de governança social e corporativa para garantir que as nossas atitudes e ações do dia a dia estejam em linha com o nosso propósito. Tá bem? Que é a nossa sede na França. Mas vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre as certificações, como elas podem ajudar na parte de neutralização e de emissões menores. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre o carbono neutro. O que é? Né? Então, nós estamos falando de emitir a mesma quantidade que a gente consegue retirar. Até aí a equação parece simples, né? Mas não é tão simples. Primeiro, ela está ancorada num pilar muito importante, que é o Acordo de Paris, que é um acordo assinado por muitos países, que prevê metas claras para a neutralidade dessas emissões até 2050, considerando um aumento máximo de temperatura de 2 graus, e o esforço é limitar isso a 1,5 graus. Foram estabelecidas também metas intermediárias. Em 2030, o planeta precisa estar reduzindo, aí depende de cada país, 45%, 55% das suas emissões. No caso do Brasil, o compromisso é de 50%. E no caso do Brasil, envolve várias estratégias, eu trouxe algumas delas aqui: diminuição do desmatamento, melhoria da infraestrutura de transporte, restaurar florestas e energias sustentáveis. O Brasil tem uma dificuldade um pouco maior nesse mundo tão complexo que é da redução. Muitos países têm um impacto de emissão muito grande de geração de energia. E nós temos já uma matriz de energia limpa comparado com outros países. Enquanto alguns países têm emissões aí vindas de energia na ordem de 70%, 65%, nós já estamos num patamar de 30%, 35%. Então, nós temos uma equação mais difícil para ser resolvida dentro desse compromisso. E isso aqui tudo está vindo de políticas de Estado, mas o setor privado vai ter que fazer a sua parte. O Estado sozinho não vai conseguir resolver. E a indústria e todo o setor privado precisa cuidar, porque ele vai estar exposto a limitações vindas de normas e de razões econômicas de comércio. Isso vai acontecer. Outro ponto importante é que vai ser necessário trabalhar além da sua cadeia de fornecimento. Só dentro dela, de onde você tem origem, até você levar um consumidor, você não vai conseguir resolver o problema. Porque vão ser necessários projetos complementares para sequestro de carbono. As melhorias vão acontecer, mas ainda vai precisar fazer mais alguma coisa que não necessariamente está no DNA daquela empresa hoje, mas ela vai precisar olhar para isso
e buscar parceiros e alianças para conseguir o objetivo. E por que reduzir? Primeiro, respeito ao planeta. O acordo foi firmado, foi assinado por motivos claros de mudanças climáticas que têm que ser equalizados. Segundo, atender consumidor. Há uma expectativa grande, a Letícia abordou bastante isso. Os consumidores estão mais vigilantes, estão mais bem informados, estão conscientes da necessidade de mudança. Então, eles buscam que marcas e produtos que eles consomem enderecem essas necessidades. Aqui estão dois dados de pesquisa feitos no Brasil, que os brasileiros preferem empresas que investem em projetos sociais e ambientais e que 65% deixariam de consumir produtos que poluem ou empresas que poluem o meio ambiente. Então, existe um olhar muito claro do consumidor. E o terceiro ponto não deixa de ser uma oportunidade dentro deste universo todo de mudanças, que são novos mercados. Nós estamos no Brasil ainda numa fase de preparação de marcos regulatórios para o setor, mas muitos outros países já avançaram e já colocaram regras. Os mercados da Europa e dos Estados Unidos já têm regras claras e estão ficando mais restritos para quem não atende às normas, sejam produtores locais ou sejam exportadores que querem enviar produtos para aqueles países. O que é o Climate Neutral? O programa que a EcoCert escolheu para trabalhar, para ajudar empresas a equacionarem a parte de emissões e mecanismos de neutralização. O Climate Neutral é um programa que promove as ações de empresas que estão engajadas no processo de contribuição para a neutralidade carbônica ou de emissão de carbono global. Por que engajada? Porque ainda não é uma obrigação legal. São empresas que estão se antecipando, que já estão iniciando um trabalho para se preparar para o que vem lá na frente. E que estão efetivamente contribuindo para a redução. Eu vou explicar para vocês, esse programa de certificação, ele não abrange só compensação de emissões. Tem que haver e é monitorado um programa consistente de redução. Sem combinar as duas coisas, não é possível certificar pelo programa Climate Neutral. Então, vamos lá. Aqui tem bastante informação, mas vamos começar. O que é possível fazer? É possível fazer a certificação de uma organização, seria fazer a certificação de uma empresa, e também é possível fazer a certificação de produto ou serviço dessa empresa. Quando se vai para essas duas dimensões, aí tem que olhar toda a cadeia de valor, lá da origem das matérias-primas que são usadas até chegar à mão do consumidor e atuar em toda a cadeia. Então, aqui se tem ações mais amplas do que quando se certifica a organização. Os pontos aqui à esquerda importantes. Ele vai além da compensação, tem que se ter um plano ambicioso de redução de emissões ao longo de toda a cadeia. Tem que ter estabelecido ações para uma meta de redução anual e os objetivos são definidos pela própria norma da Climate Neutral ou outras normas, como a Science Based Target Initiative, podem ser aceitos se eles forem iguais ou superiores ao mais ambiciosos que a própria norma do Climate Neutral define. E tudo isso ancorado com a perspectiva de redução definida no caminho do Acordo de Paris. Bom, como que acontece isso na prática? Como que eu posso fazer isso na minha empresa ou na minha prestação de serviço? São 4 etapas que nós chamamos de A a 0 de emissão. A primeira passa pela medição da pegada de carbono. Quanto eu emito hoje? Qual é o meu ponto de partida? Isso tem que ser feito na metodologia de emissão equivalente de gases de efeito estufa, através de metodologias que têm reconhecimento global. Não podem ser metodologias que foram criadas e não reconhecidas como corretas e que medem de forma adequada e estruturada as emissões. Esse é o primeiro passo. Tendo essa informação, é um plano de redução. Como é que eu vou reduzir? Em quanto tempo? Quais as minhas prioridades? O que eu consigo fazer em cada ano?
Depois que se tem o plano de redução, vai se analisar quanto sobrou que precisa ser compensado. E aí entram os projetos possíveis de compensação das emissões. Com esse trabalho feito e estruturado, acontece a quarta etapa, que é a certificação, que vai avaliar tudo o que foi feito antes, se tem informações corretas, se a execução reflete com o que foi proposto, se os créditos usados na compensação são reconhecidos internacionalmente, e aí se emite uma certificação para a organização ou para os produtos daquela organização. E tudo isso calcado em uma filosofia de melhoria contínua. O mesmo ponto que o Daniel trouxe do ROC. Todos sabem as dificuldades e a complexidade para se fazer um projeto inovador como esse, necessário, mas que é difícil. Então, aí entra o sistema de melhoria contínua. Tem que planejar, fazer, verificar, agir e ter como acompanhar e uma equipe de gestão para que as metas vão sendo executadas e otimizadas na sua execução. Aqui é um slide bem complicado que os engenheiros gostam, mas vamos lá, vou tentar explicar, vou até afastar aqui um pouco. Aqui é um exemplo de um modelo para organizações, é um modelo usado na Holanda, e ele prevê aqui como trabalhar. Então, nessa linha de base, essa organização, como exemplo, começou com o nível de emissão no ano de 2020, onde ela estava naquela época. Por ser uma organização, ela precisa seguir a meta daquele país para a redução. No caso da Holanda, é 51% para 2030. No Brasil, 50%. E tem um plano para seguir com a emissão, com o líquido zero lá em 2050. Então, se estabelecem etapas intermediárias e o que não se consegue reduzir é feito um programa de compensação. Se a empresa consegue ter as metas e reduzir e ter a compensação comprovada, ela já pode usar o claim, usar o Climate Neutral, a certificação Climate Neutral para demonstrar o que ela está fazendo. Então, a organização, estando em linha com a meta, se ela compensa o que ela não conseguiu reduzir, ela já pode mostrar que ela está contribuindo para a neutralidade climática. Não há necessidade de ela ter zerado tudo e feito todo o esforço para poder usar esse resultado junto aos consumidores. Na parte de compensação, a redução externa é necessária. Aqui são vários tipos de projeto, estamos falando de energia renovável, de reflorestamento, melhores práticas agrícolas, com cobertura de solo. O exemplo da agricultura regenerativa orgânica é uma forma de projetos de compensação. E esses projetos têm que ser validados pela Carbon Neutral Group ou por organismos externos, como a Aliança Internacional de Redução de Carbono e Compensação, para dar veracidade ao que está sendo feito. Aqui se busca evitar um pouco do que a Letícia falou, do greenwashing, de prometer, dizer que faz num entendimento muito individual e não está realmente entregando o que se busca. Todo o programa é documentado, com regras claras do que pode, do que não pode, do como fazer. É uma regulamentação feita pela Climate Neutral, válida globalmente. E tudo isso é disponibilizado de forma transparente para que as empresas possam analisar antes de tomar a decisão se querem ou não seguir por esse caminho. Então, todo esse material está disponível online pelo site da Climate Neutral. Depois, se alguém tiver dificuldade em localizar, pode entrar em contato comigo, que eu disponibilizo o material para vocês avaliarem como pode ser feito. Eu trouxe alguns exemplos. Os dois estão ligados à Holanda, porque a Climate Neutral surgiu na Holanda no ano de 2002. Um deles é ligado à área de alimentos, de lácteos, com uma empresa chamada Cono, que está no mercado já há mais de 100 anos. E eles adotaram uma estratégia de economizar o máximo de energia na sua produção de produtos lácteos e também ir para o caminho da energia verde e compensar o que eles não conseguissem reduzir.
é uma área muito difícil. Estamos falando de pecuária leiteira, que tende a ter um nível de emissão alto. Então, eles trabalharam também desenvolvendo um programa de cuidado no campo, na produção de lácteos com os seus produtores, criaram uma forma de compensar financeiramente esses produtores pelo esforço adicional que está sendo feito. Eles têm hoje 440 fornecedores, sendo que 34% deles, graças a esse programa, já estão gerando a sua própria energia através de energia renovável. O que eles não conseguem reduzir, eles já estão compensando. E estão fazendo isso já desde 2020, já estão indo para o 3º ano. Outro exemplo é da rede de supermercados também da Holanda, a Plus, que trabalhou junto com a Fifes, ou Rufus, como dizem os holandeses. Aqui está mais próximo da gente. Estamos falando de frutas que vêm principalmente do Equador e da Costa Rica, e foi feita a certificação de produto, desde que acontece lá na fazenda, aqui na América do Sul e Central, até chegar ao consumidor numa loja na Holanda. A Plus fez questão de colocar toda a disponibilização disso através de uma tecnologia de blockchain, mostrando para os consumidores o impacto de carbono em cada fase produtiva, cada etapa, até a fruta chegar na mão do consumidor. E ela documenta o que é gerado, por que é gerado e o que eles estão fazendo para minimizar, para assim garantir que o consumidor que tem interesse tenha acesso à realidade do que está sendo feito para aquele produto. E hoje, o que eles não estão conseguindo reduzir, estão compensando através de energia renovável também. Aqui um exemplo que eu peguei do site deles, que eles explicam cada origem, cada etapa, tem um mapa com o caminho das frutas até chegar na loja na Holanda, e você pode ir quebrando e olhando o que está sendo feito. É bem didático. E aqui várias outras marcas que usam no setor de alimentos, de serviços, de embalagem, que estão já trabalhando com o Climate Neutral. O reconhecimento global segue crescendo. A gente coloca aí 3 elementos principais. Um é a visibilidade, a transparência na comunicação, podendo usar esse selo, esse logo nas embalagens, cria uma curiosidade natural e desperta o consumidor para ações efetivas de redução de emissões. Isso ajuda não só a marca, mas ajuda o planeta, porque traz o assunto para a agenda, traz o assunto para a conversa das pessoas e com a visibilidade vai trazer melhor e engajar mais pessoas e mais empresas. O outro ponto importantíssimo é a credibilidade. A EcoCert, com sua história e com a sua preocupação em trabalhar com programas de certificação que são críveis, que são reais, escolheu o Climate Neutral porque ele é muito consistente. O Climate Neutral foi o primeiro programa ligado à emissão de carbono de ser reconhecido pelo ISEAL, que é a Associação Global de Padrões de Sustentabilidade, que faz uma curadoria global em programas que propõem ser sustentáveis, analisando se eles são ou não. E poucos conseguem ser reconhecidos. E um pouco é a relevância, ele vale para todos os setores. Todas as organizações que têm produtos finais ao consumidor podem fazer ou podem se engajar nessa certificação. E onde que nós estamos hoje? São 60 marcas e organizações já certificadas globalmente. A estimativa é que 30 milhões de produtos chegam à mão dos consumidores com o logo do Climate Neutral e em 20 países onde já é feita esse tipo de certificação. Para encerrar, eu queria trazer uma reflexão para vocês, que é como a sua empresa está hoje em relação à emissão de carbono. Você está aqui na fase de calculou a pegada, está pronto com produtos, a organização está engajada, ou está aqui embaixo ainda no não sabemos onde estamos, o que vamos fazer. Não vou pedir para ninguém responder, apenas para refletir sobre isso. E o outro ponto é como a sua empresa vai estar em 2030. Como é que ela vai estar quando chegar aquela meta dos 50%? Como é que ela vai estar no mercado?
como é que os consumidores vão ver o que a legislação impactou o nosso negócio, o seu negócio, né? Na nossa visão, não é se eu devo fazer, é quando eu começo, porque as metas estão vindo e essa necessidade é latente para o nosso mundo de hoje. Então, era isso que eu queria falar. Eu procurei ser breve e abro aí para perguntas, para quem quiser saber um pouco mais do Climate Neutral. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Álvaro. Vamos lá, temos aqui 10 minutinhos. Álvaro foi, pontual aí no tempo dele. É verdade, verdade. Bom, temos aqui 10 minutinhos para perguntas da nossa plateia, elogios, enfim. Fiquem à vontade, só erguer a mão que eu passo o microfone. Vamos lá? Vamos lá? Calma, gente, não precisa brigar. Eu sei que todo mundo quer falar, é assim mesmo. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Ah lá, precisava de um incentivo, só isso. Só fala o seu nome, por favor. Eu chamo Cauê. Boa tarde, Álvaro. Bastante conteúdo novo, muita coisa nova a respeito da certificação que eu nunca tinha visto. Queria que, se você pudesse falar um pouquinho mais como ela foi criada, se teve algum acordo com a ONU, a partir de algum acordo, como essa certificação veio a ser posta aí, acreditada por vocês. Tá bem, Cauê. A Climate Neutral Group, que é quem detém o programa, é uma instituição de origem europeia, começou Bélgica e Holanda, e a origem deles foi trabalhar com projetos de redução de emissão de carbono. A partir daí, eles criaram esse programa e a EcoCert faz a parte final desse ciclo. Ela pode fazer a parte inicial, que é a consultoria, a preparação para a pegada, para os projetos de redução, através de empresas do Grupo EcoCert que são ligadas à consultoria. A área que eu atuo é a de certificação. Então, nós entramos lá no último bloco, que é certificar. Nós não podemos, por ser a certificadora, uma terceira parte, estar envolvida ou diagnosticando e dando consultoria. Então, esse grupo criou e a EcoCert escolheu porque ela entende que, para atender o seu propósito, era necessário ter uma certificação que ajudasse a demonstrar para consumidores e ajudasse as empresas na sua gestão de melhorias de redução de emissão, que era importante ter um programa de certificação. Nós fizemos aí uma escolha dentro de um universo de opções disponíveis e escolhemos a Climate Neutral por entender que é crível, é consistente e é um modelo replicável no mundo todo. Legal, obrigada, Cauê, pela pergunta. Mais alguma dúvida? Temos lá no fundo. Fala o seu nome, por favor. Sou Maria Helena. Desculpe, eu acho que a gente errou o horário um pouco, né? Mas vou perguntar. No caso hoje, não sei se... Eu sei que não vai conseguir me dizer exatamente, né? Mas pegando casos como o nosso, deles aí, que somos certificados pela EcoCert com orgânico, né? No nosso caso, lá nós temos uma propriedade onde 70% é preservação, 30% plantado, frutas, 70% preservado. Para certificar hoje, né, para o mercado de carbono, tem um custo muito mais alto? Como é que funciona isso? Né? O nosso interesse é grande nessa parte, mas tem que saber, né, como é que funciona hoje, né, para quem já tem uma parte da certificação, já é visitado, já vai lá o auditor, como é que fica? Bom, eu fico feliz que a Maria Helena está aqui. Nós temos a felicidade de certificar os produtos que eles fazem. E são certificações distintas. Pelo tipo de atividade que vocês têm, vocês vão ter um investimento na preparação e consultoria muito pequeno, pelo tipo de atividade que já é exercida. A certificação ela pode ser feita em conjunto com a de orgânico, é questão de calendário, e ela vai ter um custo compatível com o tamanho de cada negócio, porque um dos objetivos é ser inclusivo. Ela não pode gerar uma penalização que o custo seja desproporcional ao que aquela empresa também economicamente trabalha, né? Mas eu não consigo te precisar hoje quanto seria. Mas há sinergia, sim, com as auditorias de campo, que a preocupação que tem eu estou já deslocando uma pessoa para ir até lá para olhar a parte orgânica, no caso,
ele já ou ela complementaria o trabalho olhando essa parte do carbono, né? Legal, muito obrigada. Tá bem? Legal. Mais alguma pergunta? Ali, ó. Temos sim. Letícia. Bem, Augusto, obrigada pelas explicações. Inclusive, a diretiva que eu citei, 166 de 2013, traz a importância de, quando a gente comunica a certificação, dizer quanto que emite e quanto que eu compenso, né? Então, vem, eu acho que um pouco com a transparência que vocês estão trazendo, né? E pensando um pouco nessa questão do consumidor, de todas as certificações que vocês trabalham, existe algum trabalho da EcoCert ou das certificadoras para dar clareza com facilidade para o consumidor sobre o que cada uma das certificações representam e realmente representam de valor para aquele produto, né? Como que está esse tratamento, pensando não só no B2B, né, mas no B2B2C? Tá bom, Letícia, ótima pergunta. Bom, muito foi feito, mas muito está por fazer. Por quê? As certificadoras têm uma característica muito técnica, porque em alguns casos são normas privadas que não estão guiadas pela lei, né? E muitas vezes é uma diretriz de lei que tem que ser seguida em detalhe. Isso torna toda a análise e preparação muito técnica e muito dura. Então, muitas vezes as certificadoras falham em traduzir isso de forma simples para o consumidor. A certificadora, e eu falo no nosso caso, às vezes entende que o selo é autoexplicativo. Eu tenho lá Climate Neutral, que a gente sabe tanto disso, e trabalha com os clientes para que isso seja auditado e possibilitado por todo o esforço que o cliente fez, que a gente esquece de criar essa última fase de traduzir numa linguagem simples para o consumidor. Então, nós temos na EcoCert procurado melhorar isso, foi criada uma área de comunicação para facilitar, mas nós precisamos ainda evoluir mais, porque não é tão simples. As informações estão disponíveis, mas elas são complexas, elas demandam o tempo para achar, você até acha, mas para interpretar, sim, tem que investir muito tempo. E o consumidor precisa, sem que você seja superficial ao que você passa para ele, mas com algumas poucas linhas, entender o conceito e depois, se ele quiser, ele vai buscando mais. Mas é uma coisa que nós estamos buscando fazer melhor do que fazemos hoje. Tá bom? Legal. Quer fazer suas conclusões finais para fechar, Álvaro? Eu quero agradecer. Acho que eu acompanhei as duas últimas apresentações antes da minha e acho que todas, inclusive falando sobre a redução de carbono, a redução de emissões, mostram um cenário que é muito complexo, que há soluções, há perspectivas positivas e que o esforço que precisa ser feito tem ferramenta e tem muita gente querendo fazer e ajudar. Tá bom? Obrigado aí pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu fico à disposição. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Álvaro.